sobre um livro interessante, porque ele deve ser lido acompanhado da escuta, né, das músicas e letras usadas para ilustrar o livro. Isso é um trabalho de PMPM, né? Poesia, música, psicanálise e musicoterapia, né? E que nós temos aí, pretendemos passar o resto da vida, aí, daqui a alguns anos, só fazendo esse trabalho, né? Publicando. Já tem a previsão de tentar lançar uns mil livros, livretes, né, desses, tá? Sendo que esse aqui é um dos mais extensos, né? Esse aqui é o PMPM 69, Lennon e Freud, que foi o primeiro a ser lançado. Um ainda não foi lançado, dois e tudo mais, vão ser lançados também, mas não agora. Agora ainda estamos na fase de lançar outros livros que precisam de um trato, uma atenção maior nesse momento, tá? Como Psicanálise e Educação, que vai sair dentro de alguns dias. Semana que vem vai sair o Psicanálise e Educação, tá? Então vamos ler aqui a contracapa de Lennon e Freud, A Valorização do Amor, né? The Valuation of Love, tem em inglês aqui também. Tem em inglês aqui também. Essa é a versão em inglês, tá? We live in a time where vivemos em um tempo em que o indivíduo humano é pressionado e depreciado em virtude de filosofias totalitárias, ideais religiosos acusatórios e culpabilizantes, bem como por um uso distorcido de uma imensa pluralidade de informações, numa leitura superficial e falaciosa da nossa experiência existencial. Esse parágrafo aqui está bem de acordo com o que foi desenvolvido em Educação em Psicanálise, que é o nosso livro que vai sair daqui a alguns dias. Esse problema, né, que a humanidade vive desde que ela se entende por gente, que é essa cultura incompetente para dirigir os destinos da vida humana aqui nesse planeta aqui. Até agora está para nascer, né, uma cultura que realmente esteja comprometida com a sobrevivência da espécie humana, que é a nossa função básica aqui, né? É muito mais lógico e construtivo que a gente se prepare para ocupar trilhões de planetas desabitados que tem aí pelo universo afora, né? E ao invés da gente caminhar no sentido de voltar às formas inorgânicas de existência, como Freud coloca como característica da opção de morte em seu livro de apresentação do conceito em 1920, tá? Então nós estamos entre a vida e a morte o tempo todo, e é importante que a gente tome uma posição pela vida, porque nós estamos aqui para viver e não para morrer precocemente, já que a morte antecede, sucede e fica perturbando, entendeu, todo o processo existencial conforme a análise descobriu. Então é preciso ser rigoroso nesse ponto e saber muito bem o que está acontecendo. Se é um vetor apontado para volta para as formas inorgânicas de existência, ou se é um vetor apontado para o desenvolvimento da vida e a sobrevivência das espécies vivas aqui no planeta, tá? A começar pela nossa, né? Claro, tem várias espécies. Se tivesse tiranossauro andando por aí, ia ser difícil sair na rua, né? É muito mais forte do que nós, né? Mas está extinto, né? Extinto porque não teve cabeça, né, digamos assim, para poder desenvolver meios de evitar que o asteroide se chocasse contra a Terra. A segunda versão que é colocada, de que foi um asteroide que extinguiu os dinossauros, tá? Tem outras formas de extinção, né? Vírus, né? Pragas, pandemias, tá? Bombas atômicas. Então tem vários riscos de extinção que nós vivemos convivendo, né? Nós convivemos com essa ameaça de morte o tempo inteiro, né? Como uma criança carente, mas com muito talento artístico, John Lennon escreveu poesias poderosas e músicas espetaculares para nos mostrar o valor do amor em nossas vidas.
fase, né, de mostrar o valor do amor, procurar o amor, né, valorizar o amor, né, e depois aquela fase de expressão do desencanto com tudo que ele tinha passado, a começar pela própria rejeição dos pais, né? Nem a mãe dele, nem o pai dele quiseram ficar com ele. Então ele foi uma criança órfã de pais vivos, né, digamos assim, que rejeitaram-no, que não tiveram condições de darem a ele uma família com pai e mãe dentro de casa. Então ele não teve pai e mãe dentro de casa. A gente conhece a história dele, né? Era tia Mimi, né? Já um exemplo de um ser humano, uma criança, né, sem pai, sem mãe, juntos, né, e muito menos morando na mesma casa que ele, né? Os dois, pai e mãe, não moravam na mesma casa que ele morava com a titia Mimi, porque ele foi rejeitado, né, enquanto continuidade daquela relação entre a mãe e o pai. Sigmund Freud, que tinha uma família poderosa, né, uma mãe que tinha uma especial atenção para com ele, não é? Que se casou, ficou casado a vida inteira, teve vários filhos, né? Ele, após o seu portentoso trabalho de descoberta e estruturação da psicanálise, aconselhou os seres humanos a amar e trabalhar. Então tem alguma coisa a ver, né? Um fica valorizando o amor o tempo todo de uma maneira intuitiva, pessoal também, baseado na sua história, no conhecimento do que a falta de amor causa, né? E o outro, por outra via científica, conhecendo os problemas do ser humano, os problemas existenciais do ser humano, criando, né, que vamos falar no próximo vídeo, vai ser sobre desenvolvimento, regressão e fixação da libido. Tá? Grande contribuição de Freud, e que está aqui também mostrada nesse livro aqui, né? É o amor que faz o desenvolvimento da libido, né? Então, Sigmund Freud, após seu portentoso trabalho de descoberta e estruturação da psicanálise, aconselhou os seres humanos a amar e trabalhar. Em nosso livro, veremos que precisamos trabalhar para conquistar nosso amor próprio, pois o amor próprio é o núcleo da sanidade mental e da qualidade de vida. Tá? Então, o segredo da bruxa, né, digamos assim, está desvelado. Estamos aqui para evoluir e conquistar, né, o nosso amor próprio, a partir do qual nós vamos conseguir nos relacionar de uma maneira construtiva e vencedora com o mundo externo, com as pessoas, com as relações, com as instituições, e vamos saber, né, que tipo de instituições nós vamos priorizar e que tipo de vida nós vamos priorizar. Tá? Então, isso tudo já é possível com a cultura psicanalítica, que é outro conceito muito desenvolvido e discutido no próximo livro, que vai ser lançado dentro de poucos dias, Educação em Psicanálise. Em nosso livro, veremos que precisamos trabalhar para conquistar nosso amor próprio, pois o amor próprio é o núcleo da sanidade mental e da qualidade de vida. O que a psicanálise descobriu? Que a questão central para a sobrevivência da humanidade é uma questão individual, não é uma questão grupal. Tá? O grupo vem depois em importância do que o indivíduo e a sua mente. Primeiro o indivíduo e a mente, e a qualidade desta mente. Depois os grupos. Então não é tanto faz. Grupos de tiranossauros. Você vai servir para devorar todo mundo. Agora, grupos de seres humanos. Precisa ter as qualidades humanas, em primeiro lugar, muito fortes, sabendo criar uma cultura que funcione no sentido de defender a espécie humana da ameaça de extinção que vem de todos os lados. Vida microbiana, vírus, que está entre inorgânico e orgânico, não é? E por aí vai.
guerra atômica, asteroide, estrela supernova que pode explodir a qualquer momento. Tem Eta Carini aí que já deve ter explodido também, Betelgeuse, que acho que é mais longe, né? Mas 7.000 anos-luz é uma distância quase nenhuma, né, de Eta Carini, que já deve ter explodido também. Então, essas ocorrências podem, dizem os estudiosos, que uma delas foi por uma estrela supernova que explodiu, uma extinção enorme que teve aqui no planeta. Então, é a história da vida aqui nesse planeta, haver extinções periódicas, grandes extinções periódicas, né? E a espécie humana ela lida contra isso. Então, se é uma espécie humana e tem uma cultura que só pode ser voltada para a sobrevivência da própria espécie, isso não tem sentido. Uma cultura voltada para destruir a espécie não nos interessa. Isso não nos interessa, e se isso estiver ocorrendo, nós vamos denunciar aqui como sendo um contrassenso, né? Nem podemos chamar isso de cultura, né? A gente poderia chamar isso de submissão aos desígnios da pulsão de morte, e não cultura. Ou então, uma cultura de submissão aos desígnios da pulsão de morte. Esse tipo de cultura não nos interessa. Venha ela disfarçada do jeito que vier. Bom, com a ajuda das obras de Leno e Freud, abre parênteses, dois grandes indivíduos humanos, como tem vários grandes indivíduos humanos, Einstein, né? Fleming, Euclides, da matemática, da geometria, Aristóteles, Platão, Nietzsche, Schopenhauer, Bacon, muita gente boa, né? Que passou por aqui e que deixou a sua Pitágoras, né? Que deixaram a sua contribuição. Os grandes escritores, Kafka. Esses indivíduos humanos, eles mostraram o valor, né, da mente humana e como que a gente faz para poder retomar o nosso caminho natural. Nós estamos aqui, a gente pode se omitir em relação a esse caminho, mas nós estamos nesse caminho. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos. A única religião que fala isso explicitamente é o Espiritismo, mas fala em outro sentido, né? O espírito está aqui para evoluir, tá? Só que a psicanálise ela diz por quê e diz como, né? E diz que não sabe se é espírito isso ou não, tá? Agora, o desenvolvimento tem. O desenvolvimento tem e você precisa se posicionar em relação a ele. Se você seguir as etapas do desenvolvimento, você se dá bem aqui nessa vida aqui. A primeira coisa que você precisa saber é que nós estamos aqui e vamos morrer, não tem como não morrer, tá? Então essa ilusão da eternidade da vida ou a tristeza pela perda da vida é uma coisa que precisa ser modificada por uma postura realística do tipo assim, vamos viver da melhor maneira possível enquanto estivermos vivos. E para viver da melhor maneira possível, nós precisamos estar de bem com a nossa essência, com a nossa individualidade. Então, todas as culturas que nós temos até agora, elas desprezam o valor dessa individualidade. Enquanto que a psicanálise e o trabalho de John Lennon também mostram claramente como que é fundamental essa individualidade. Ele, o John Lennon, por exemplo, ele não teria conseguido sobreviver se ele não tivesse desenvolvido dotes, né, artísticos e científicos também, na verdade, de observação acurada da realidade, de capacidade fora do comum de mexer com a realidade a favor dele, né? Ele não teria conseguido sobreviver. Daí, além dele ter conseguido sobreviver, ele criou o maior grupo musical de todas as épocas do ser humano, né? A ideia, basicamente, de fazer da maneira como foi feita, o jeito como a coisa ocorreu, a mensagem que o grupo tinha, a essência da mensagem dos Beatles é uma criação individual do John Lennon, né? Os outros Beatles chegaram juntos, apoiaram, né? E até o Paul McCartney, às vezes, tem momentos, né? E até hoje mesmo a gente vê, fala 6 melhores músicas dos Beatles, 4 são do Paul McCartney, com certeza. Grande talento, né? Fora do comum, mas do ponto de vista do que nós estamos falando aqui, de se posicionar pela sobrevivência, da qualidade da vida humana, John Lennon é o líder da banda. Com a ajuda das obras de Lennon e Freud, aprenderemos aqui neste livro
a aplicação das técnicas psicanalíticas que sempre resultam na conquista e usufruto de uma vida digna, agradável e útil. Então, aqui tem a base, né, da técnica, né, que a pessoa precisa usar para ela poder se reencontrar consigo mesma e, a partir daí, desenvolver o seu amor próprio e, com isso, conseguir viver melhor. Tá? Esse livro tem a ver com esses parágrafos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, né? São uma grande síntese de quase que de todos os livros que eu escrevi, e que também, dos livros que estão por aí, que eu considero bons, né? Que ressaltam o valor da psicanálise nem o valor do indivíduo humano. Tá? No mundo que está cada vez mais atacando a individualidade humana, quer dizer, uma coisa autofágica, né? Porque o grupo que ataca a qualidade dos seus membros, né, digamos assim, ignora o valor da qualidade dos seus membros, acha que o melhor para a humanidade, diz que acha, né, que na verdade é melhor para ele, que não teria condições, em condições competitivas normais, de criar nada melhor do que os membros do grupo que ele reprime poderiam criar. Não é? Então nós estamos aí vivendo esse tipo de situação com predomínio de uma, ainda, né, largamente, cerceamento do desenvolvimento individual. Tá? Então é importante se colocar essa mensagem aqui, que tem gente que conhece isso muito bem, tá, e que discorda completamente do que vem sendo feito esses milênios todos, né, e com as propostas ditas libertadoras que têm esse mesmo problema, né, de, primeiro, permitir a violência contra o indivíduo aleatoriamente. Segundo, de não dispor de técnicas para ajudar o indivíduo a controlar a sua opção de morte. E terceiro, de executar isso eliminando, né, fisicamente milhões de pessoas, né, bilhões de pessoas, na verdade, né, que foram prejudicadas até agora por esse tipo de política, né, esse tipo de cultura. Né? Então, é isso que nós vamos passar a aprofundar com o livro que vai ser lançado agora, Educação em Psicanálise. Vamos discutir essa cultura. Que cultura é essa? Que estágio cultural que nós estamos? Para que serve essa cultura? E, principalmente, o que essa cultura está fazendo com a individualidade humana? Tá? Essas culturas. E, tal como aprendemos, né, com Charcot, com Freud, tudo que nós falamos aqui é baseado na experiência. Tá? Então não é uma elucubração filosófica só, tá? É também parte, né? Tem que ser, né? Tem que arrumar a coisa filosoficamente e criticar também o que os outros tentaram arrumar, né? Então, por exemplo, eu arrumar uma cultura ignorando, né, o principal, que é o desenvolvimento da mente humana e a proteção da vida humana, né? Eu realmente preciso questionar qual é o valor dessa cultura em termos de uma espécie que, na realidade, está ameaçada de extinção por tudo quanto é lado. Tá? Ignorar isso, jogar isso fora, negar que foram os indivíduos capazes de criar novas coisas que trouxeram a possibilidade de nós estarmos com chance ainda de sobreviver. Por exemplo, Von Braun provou que esse planeta aqui tem condições técnicas. Outra característica do planeta que as pessoas não falam muito, mas outro dia eu li aí uma observação que eu nunca tinha parado para pensar. Fala toda hora, superterra, superterra. Então, dependendo do tamanho da superterra, né, não vai ser possível sair da superterra, porque não tem foguete que consiga vencer a força de gravidade da superterra. Então, quem chega numa superterra, né, com a tecnologia atual, pelo menos que nós conhecemos, se aterrissar na superterra lá para visitar os ETs lá, vai ficar preso lá, não tem como sair de lá. E os ETs de lá também não vão conseguir sair de lá e vão ficar lá. Então a pessoa entrando para aquela superterra lá não vai sair de lá nunca. Aqui não, existe a possibilidade de sair. Então, se essa saída, Von Braun que o diga, né, e outros também, né, mas o expoente aí é o engenheiro alemão aí, o Von Braun, né? Foi inclusive cooptado, né, para poder trabalhar para os Estados Unidos, né? E depois do fim da Segunda Guerra Mundial.
Então, nós estamos nessa situação e nós, então, encontramos aliados, provas vivas do valor da individualidade humana. Lennon e Freud, duas provas vivas do valor da individualidade humana, como tem milhões de provas vivas do valor não é só do talento, né, humano, é do decisivo modo de estar no mundo que o indivíduo humano livre para observar, criar, estudar, né, tem para contribuir para a sobrevivência da sua própria espécie. Então, a sobrevivência da espécie depende da qualidade do indivíduo. É isso que nós descobrimos com a experiência psicanalítica. E como eu ia dizendo, tudo que nós falamos aqui é baseado na experiência. Eu confirmei tudo isso que eu estou falando aí na minha própria experiência como psiquiatra, como psicanalista, experiência de vida, né? Então, muita coisa para falar, empírica, né? Coisas empíricas para falar, coisas atuais que estão ocorrendo aí que são absurdas, que ninguém nem toca no assunto, né? Como se fosse uma coisa natural, você aceitar uma gestão cultural, por exemplo, que está ignorando a questão da sobrevivência da espécie, fica aplicando dogmas incertos, né? Completamente errados, né? Claramente errados, para destruir a vida das pessoas e sem dar às pessoas chance das pessoas sobreviverem, né? Então, coisas assim absurdas que acontecem desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a entender as coisas, lá para os 10 anos de idade, né? Me lembro que eu era assim, uma criança bem diferente das outras, né? Eu tenho essa coisa da individualidade na minha vida, né? Então, sempre estive comigo, eu nunca deixei de estar comigo, né? E não é fácil você ficar com você o tempo todo, porque as pressões para você se abandonar são enormes. E eu estou aqui para denunciar exatamente os modos como você se abandona, né? E se você se abandona, você fica doente, tá? Aí cai no próximo vídeo que nós vamos falar agora, né? Vamos começar o próximo vídeo agora falando sobre o desenvolvimento, a regressão e a fixação da libido.